Olá, meu amigo, minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal para fazerem aí uma perícia de revisão. Então, é sempre bom lembrar que você deve ter toda a sua documentação sempre bem guardada, tá? O seu cadastro dentro do portal Meu INSS atualizado, tá? O portal é uma ferramenta muito importante. Antigamente você tinha que ir na agência, perdia o dia inteiro. Porque, por exemplo, se você mudou de endereço, você tinha que levar o comprovante de endereço novo numa agência do INSS para fazer a atualização. Porque se o INSS entra em contato com você, no caso aí, chamando você para fazer uma perícia de revisão, e você não responde no prazo de 30 dias, pronto, seu benefício é cancelado. O INSS vai aí alegar que acha que você não procurou, porque você já está capacitado, você já se recuperou da lesão ou da doença que você teve e você está apto a retornar ao mercado de trabalho. Então é muito importante você saber disso. Pente fino está acontecendo, tá? Como as convocações aí de quem está na reabilitação profissional, esse mês de abril, tá? Nós já estamos chegando aí, passamos do meio do mês de abril, né? Estamos no dia 22 já, mas ainda há chances de você ser convocado, tá? Dos 150 mil, né, segurados que estavam nessa condição aí em análise dentro da reabilitação profissional, o INSS estava dizendo aí que iria convocar pelo menos 50 mil dessas pessoas. Se não chegou nenhuma convocação, não quer dizer que ainda não dê tempo de ser convocado, tá? Então presta bastante atenção, sempre procure o portal Meu INSS para olhar lá o ícone cumprimento de exigência, como nós falamos, verificar se o seu benefício está ativo, se está em análise, procure acompanhar o andamento dessa análise, porque quanto mais informações, mais ciência você tiver do que está acontecendo com o seu benefício, mais chance você vai ter de mantê-lo, tá? Quanto a dar entrada num novo pedido, se você está, por exemplo, com uma doença ou teve um acidente e você tem registro em carteira, você sabe que os 15 primeiros dias é de responsabilidade da empresa que você trabalha. A partir do 16º dia que você pode dar entrada no INSS. Nós já falamos que esses 15 dias, eles devem ser confirmados através de atestado médico. Mas não precisa ser um atestado exatamente de 15 dias. Você, durante o período de 60 dias, se você tiver, por exemplo, um problema, você pega uma semana de atestado, retorna ao trabalho e esse problema volta, você pega mais alguns dias de atestado e ele volta ao trabalho e esse problema retorna, sempre a mesma doença, né? Sempre o mesmo CID, durante 60 dias, podem ser intercalados esses 15 dias, tá? Então pode ter vários atestados com poucos dias durante esse período de 60 dias. Quando completar 15 dias, você já pode pedir aí, no caso, seu benefício no INSS. Com relação ao acidente de trabalho, vocês sabem que é necessário emitir a CAT, né? Que é o comunicado de acidente de trabalho. Isso é responsabilidade da empresa. A cessação do benefício de auxílio-doença, ela também pode acontecer, como nós estamos falando aí no caso aí do pente fino, tá? Isso significa que o pagamento vai ser bloqueado, tá? E o benefício ele vai ter aí o final. Existe possibilidade, por exemplo, de você que está recebendo o auxílio-doença não precisar aguardar, por exemplo, uma perícia para dar continuidade no benefício. Você pode fazer um pedido de prorrogação antes mesmo de uma convocação. Você tem uma data de término, por exemplo, do seu benefício de auxílio-doença. Está na carta de concessão, é a data de cessação do benefício. Essa data de cessação, 15 dias antes de chegar essa data, você peça através do portal Meu INSS uma prorrogação, tá? Nós temos vídeo aqui no canal que nós falamos especificamente sobre prorrogação. Se você tiver alguma dúvida, basta você fazer uma pesquisa aqui dentro do canal que você vai encontrar um vídeo específico falando como você deve fazer. O bloqueio, o INSS sempre alega que é para evitar pagamentos indevidos, tá? Ou qualquer tentativa de fraude, no caso aí de tentar sacar o dinheiro por terceiros, né? Alguém da família. Isso acontece muito quando o segurado falece, né? E as pessoas não comunicam muitas vezes o INSS e continuam recebendo. De acordo com a lei administrativa, né, de processos administrativos, o prazo que o INSS tem para analisar um benefício ele é de 30 dias. Porém, a lei permite que o INSS, caso não tenha condições ou tenha uma justificativa, que ele pode prorrogar esse prazo por mais 30 dias. Quer dizer, são 60 dias aí que você tem para aguardar uma análise de benefício, tá? De forma simples, tá? O benefício é cancelado e extinto. A cessação não é de caráter definitivo, tá? Ela pode ser revertida. De que maneira? Você pode utilizar dispositivos
que existem dentro do INSS, tá? Por exemplo, o requerimento, um pedido de recurso na junta de recurso, tá? Para tentar reverter essa situação de um cancelamento de um benefício que para você foi indevido, porque você pode ter toda a documentação, comprovar através do corpo, né? Se for uma lesão ou uma doença, atestados, laudos, exames, relatórios, que você ainda necessita. E muitas vezes o INSS não reconhece, tá? Esse preenchimento de requisitos que você tem e acaba ainda negando o benefício. Como nós sempre falamos, acaba sobrando uma única forma desse segurado conseguir aí os seus direitos, que é procurando a justiça, tá? Melhor seria resolver todas as coisas dentro do INSS, por ser mais rápido, tá? No caso, um processo judicial, ele demora de 18 a 24 meses. No INSS, você pode ter uma análise de benefício, no caso aí de uma cessação, e conseguir reverter esse resultado mais rápido, inclusive até para receber, por exemplo, atrasados, né? Porque quando você tem um benefício negado, até você conseguir reverter essa situação, se você ficou sem pagamento, quando o INSS reconhece que eles erraram, né, que não podiam ter cessado seu benefício, eles têm que pagar esse retroativo, e já eles pagam logo nos primeiros pagamentos, tá? Então são informações muito importantes. Primeiro, né, o valor do auxílio-doença, ele não tem tanta perda, tá? Por exemplo, daquele segurado que está trabalhando no mercado de trabalho, está ativo, né, e de repente precisou entrar no INSS. Ele continua recebendo uma média salarial aí de 91% dentro do INSS. É uma média simples de salário de contribuição, tá? Que o INSS faz dos últimos 12 meses que esse segurado contribuiu e tira uma média. Além disso, né, o segurado tem direito ao auxílio-doença, ele também deve estar, para receber esse benefício, total, parcial, incapaz para desempenhar atividades habituais por mais de 15 dias, tá? Inclusive é importante mencionar que esse benefício ele é diferente do auxílio-acidente, tá? O qual possui natureza indenizatória. Nós já falamos que o benefício de auxílio-acidente é aquele que você ficou com uma sequela, né, devido a uma lesão ou uma doença, mas você não precisa ficar, por exemplo, afastado. Você tem condições de retornar ao mercado de trabalho, continuar a sua atividade normalmente, recebendo. É chamado de indenizatório porque você volta ao trabalho e continua recebendo junto, né, com o seu salário. Você quer saber mais sobre o que é o auxílio-acidente? Nós temos vídeo aqui no canal, tá? Específicos, falando somente sobre esse benefício, tirando todas as dúvidas. Então vale a pena você conferir, tá? Esses 15 dias de atestado, né, que você precisa, que é responsabilidade da empresa, no caso do acidente ou da doença, eles não precisam ser 15 dias corridos, tá? Dentro de 60 dias, sendo o mesmo CID, né, no caso, o mesmo problema, pode ser atestados intercalados. Você pode precisar de 10 atestados, por exemplo, que você tenha para dar os 15 dias. Não tem problema, se eles estiverem dentro dos 60 dias pelo mesmo motivo, você já pode pedir o auxílio-doença. Existem alguns requisitos para você receber esse benefício. Primeiro é você estar incapacitado para o trabalho, temporariamente, tá? Existe a incapacidade total e permanente, que é uma aposentadoria por invalidez. O atestado e o laudo médico, o INSS não fornece. Você tem que ter um médico, né, que fez o acompanhamento, ele deve fazer um atestado no caso aí da sua condição de saúde, tá? Estar com a qualidade de segurado, tá? E cumprir a carência mínima que é necessária, aqueles 12 meses de contribuição. Para algumas doenças não é necessário que você tenha esse período de carência, tá? Eles não exigem. São doenças aí conhecidas que nós vamos mencionar um pouco à frente aqui no vídeo, falar um pouco a respeito dessas doenças, tá? Bom, um pedido de revisão de auxílio-doença é só para quem já recebeu o benefício ou ainda está recebendo, tá? Por isso, se você foi reprovado numa perícia, por exemplo, inicial, ou você nunca recebeu o auxílio-doença, nesse caso você não tem direito à revisão. O empregado, né, de auxílio-doença acidentário, o que quer dizer isso? É aquele acidente ou aquela doença que esse segurado ele contraiu ou teve esse acidente devido à sua função, tá? Uma pessoa que trabalha, por exemplo, numa metalúrgica, que trabalha com máquinas e ele acabou sofrendo um acidente, é um auxílio-acidente acidentário que ele vai receber. E no caso da doença, né, alguma doença que foi a sua função, né, que o fez contrair, de repente, aí, trabalhar com produtos químicos, em lugares insalubres,
Tudo isso também gera direito à indenização. Nós temos vídeos falando sobre isso aqui no canal. Olha quanto conteúdo nós temos aqui no canal que você pode aproveitar, tá, pessoal? Faça uma pesquisa porque vale muito a pena, tá? Bom, tem direito ao recolhimento do FGTS quando o auxílio-doença é relacionado ao trabalho, tá? Durante todo o período de afastamento. Além disso, ele vai ter direito à estabilidade de 12 meses quando ele terminar de receber esse auxílio-doença e retornar ao trabalho. Isso quer dizer, a empresa não pode mandar embora pelo período de 12 meses, tá? O auxílio-doença, como nós falamos, ele pode ser convertido, no caso aí, para uma aposentadoria por invalidez, tá? Depende muito do caso aí da sua lesão ou da doença. Por exemplo, as doenças, elas podem ser progressivas, ela pode ter um agravamento. Eu não sou médico para falar sobre isso, né? Mas nós sabemos que, por exemplo, com as doenças que começam simples, né? Parece que não tem tanta gravidade, elas vão crescendo, ela vai tendo um agravamento tão grande e acaba incapacitando esse segurado, no caso aí, para qualquer doença, tá? Atualmente são consideradas doenças, né, para concessão sem benefício e que podem aposentar, por exemplo, a tuberculose ativa, a hanseníase, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível incapacitante, cardiopatia grave, mal de Parkinson, a contaminação por radiação especializada. Tudo isso deve ser comprovado, tá, pessoal? Através de documentação, de laudos, de atestados, tá? Por exemplo, conforme consta, né, na portaria número 7 de 2022, o laudo perfeito ele deve ter o nome completo do segurado, a data da emissão inferior, né, a 30 dias, a data da entrada do pedido e detalhes sobre a doença, por exemplo, que é conseguida aí através do CID. O nome do médico, o carimbo, o CRM, a assinatura, um histórico, né, aproximado aí, se a sua lesão é temporária, quanto tempo você vai necessitar para se recuperar, para retornar à empresa, se é uma lesão ou uma doença que lhe incapacitou total e permanente para a sua função ou para qualquer outra, sugerindo aí uma aposentadoria por invalidez. Toda essa documentação é muito importante. Nós sempre falamos aqui no canal que uma das maiores dicas que nós damos é com relação à documentação. Além de, por exemplo, você participar de uma perícia, num pedido de auxílio-doença, você tem que levar esses documentos, também entra histórico cirúrgico, laudos, relatórios, exames, receituários médicos, tudo isso é muito importante, tá? O que vai ser avaliado na perícia, né? Bom, geralmente, ao passar pela perícia de auxílio-doença, o perito ele vai analisar a gravidade e a persistência da incapacidade. Ele pode, por exemplo, te dar o auxílio-doença e no caso aí de uma progressão, de uma lesão ou de uma doença que lhe incapacitou totalmente, ele pode te aposentar por invalidez. É claro que isso é muito difícil, né? Nós já falamos que os peritos, geralmente, quando se encontram numa situação como essa, eles acabam encaminhando aí, no caso, esse segurado para reabilitação profissional. A conversão do benefício você vai conseguir dentro da justiça, tá? Nesse caso também é necessário que você comprove. Por quê? Porque o INSS vai negar, tá? O INSS vai recorrer, é direito a entrar com recurso, mas você vai ter que se preparar aí. Um processo judicial ele é longo, de 18 a 24 meses. Você vai passar por perícia do judicial, os documentos têm que estarem todos atualizados, tá, pessoal? Como nós sempre falamos, todos os detalhes, por exemplo, que esses documentos vão ser anexados ao processo. O juiz, ele vai ter acesso a essa documentação. E ele, através da lei e essa documentação, ele vai tirar uma convicção para dar uma sentença. Caso você não consiga comprovar ou mesmo falte documentos, você pode perder, no caso aí, a sua ação, tá? E o INSS que ganhe a sentença. Então, é tudo muito importante. Indeferimentos que você teve no INSS, carta de concessão com motivo, por exemplo, que foi indeferido o benefício, guarde toda a documentação, que é muito importante. E uma coisa também que nós não citamos aqui, o tempo que você passa de auxílio-doença, ele conta também para você pedir uma aposentadoria, tá? Quando você se enquadrar dentro das regras de transição, por exemplo, depois da reforma da Previdência, né? Se você já tinha direito adquirido, é outra história. Mas no caso, essa pessoa que está de auxílio-doença, falta alguns anos, pontuação, idade, esse tempo afastado, né? No caso que era por essa incapacidade temporária, vai contar sim para o período de aposentadoria. E quando é acidentário, vocês viram, né? Tem direito a continuar pagando aí, a empresa pagar o FGTS, conta para as férias. É diferente daquele que foi um acidente de qualquer natureza,
Por exemplo, num dia de folga seu, dentro da sua casa, acontece algo com você ou uma doença que não tem relação nenhuma, né, com o seu trabalho. O tempo máximo de auxílio-doença, ele vai vir especificado na carta de concessão. Por exemplo, vai ter a data lá que vai cessar o benefício. Caso não tenha essa data, por exemplo, ou também a sigla DCB, né, que significa data de cessação do benefício, essa concessão ela vai valer pelo prazo de 120 dias, tá, pessoal? Você pode prorrogar, caso você ainda não se encontre em condições de retornar ao trabalho, você pode pedir a prorrogação, que você vai passar por uma perícia, né, para constatar que você ainda não está apto a retornar ao mercado de trabalho. Você pode fazer essa solicitação de prorrogação dentro do portal Meu INSS, que nós sempre falamos aqui que é uma ferramenta essencial para todos os segurados. Tudo que o INSS, antigamente você precisava ir numa agência para resolver, hoje da sala da sua casa com seu smartphone, seu notebook ou no seu PC, você consegue aí resolver o problema rapidamente. Vocês veem, fazer pedidos de perícia, fazer pedido de prorrogação, preenchimento de requerimentos, entrar na junta de recursos, ter acesso ao CNIS, né, que é o seu extrato de contribuições. Desde o primeiro emprego você consegue simular a aposentadoria, como nós estávamos falando, tá? Dentro do CNIS vai constar esse tempo que você ficou afastado, se foi várias vezes no INSS por auxílio-doença, vale a pena você conferir, tá? Desde que você, depois que saiu do auxílio-doença, você tenha feito uma contribuição, ele já vai aparecer no CNIS. Isso nós chamamos de intercalada, tá? Contribuição intercalada, para valer, no caso aí, o afastamento por algum benefício de incapacidade. Então, são ferramentas importantes. A simulação da aposentadoria, ela já vai dizer para você quantos anos faltam, quantos pontos faltam, a sua idade. Se você pagando pedágio, você tem direito a se aposentar na data X. É muito legal, muito importante, você consegue enviar documentos. Se você não sabe, né, como fazer o cadastro, nós temos um vídeo aqui no canal específico falando sobre esse cadastro dentro do portal Meu INSS. E o mais importante dentro do portal também, né? Você consegue atualizar sempre os seus dados. De repente você mudou de endereço, mudou de telefone, é importante, porque se o INSS entra em contato com você, você tem o prazo aí no máximo de 30 dias para dar uma resposta. Caso você não dê a resposta, o INSS acredita que você está bem, que não precisa mais do benefício e acabou. Depois dá trabalho, ou então você vai ter que entrar com um novo pedido e começar tudo de novo. Então é isso, meu amigo e minha amiga. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, que tenha trazido aí esclarecimento, tirado dúvidas. Podem ter certeza que o conhecimento é valioso, tá? Como vocês puderam ver aqui no conteúdo, se você sabe o que está acontecendo, se você sabe como tudo funciona, fica muito mais difícil aí para o INSS, no caso aí, agir de uma maneira suspeita, né? Ou então cometer uma injustiça com você, porque você sabe quais são os seus direitos, você sabe o que diz a lei, então tudo isso é muito importante. Gostou da maneira que nós trazemos aqui esse conteúdo? Dá um like aqui no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você ser sempre beneficiado, tá? Conhecimento é tudo na vida, tá, pessoal? E você ativando o sininho, se inscrevendo, você vai receber todos os conteúdos sempre em primeira mão e com informações atualizadas que podem ajudar você a resolver aquele problema de dias, de semanas ou até de meses que você está tendo dificuldade e não encontra uma informação como resolver. Então, não paga nada e olha como você só tem vantagens. Meu amigo e minha amiga que estão sempre aqui comigo, muitos desde o início do canal, meu muito obrigado. Que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família, com paz, saúde, harmonia, amor, prosperidade, que tudo dê certo, que todos tenhamos força aí para continuar caminhando de cabeça erguida, procurando sempre fazer o bem, dar o melhor de si e superando todos os obstáculos. Lembrando sempre, né, nas nossas orações e nas nossas preces, pedir a Deus e também agradecer por tudo que temos e por tudo que somos. Tudo que desejo para mim, eu desejo em dobro a todos vocês. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.